Boa noite. Boa noite aqui, boa noite aqui. Quem já está nos vendo aqui? Não? O Instagram já está ao vivo. Instagram já está ao vivo? Boa noite, pessoal. Boa noite. Veigas. Heloísa. Já está ao vivo aqui também? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Aqui também estamos ao vivo. A Ramani está aqui, boa noite. Boa noite, prezadíssimas, prezadíssimos, nesse momento tão especial, nessa live super interessante de hoje. Eu vou falar boa noite aqui para quem estiver aparecendo para mim, tá bem? A Raquel, Silviane, Morgana, de carona com o Bubu é a Fernanda, Isabel, Ivani, Zélia, Maria Aparecida, Lília, Graça, José Newton, Alessandra, e aqui no Instagram nós temos a Heloísa, a Zilda, a Isabel. Boa noite a todos vocês. Marcos Paulo Souza, boa noite. Sejam todos bem-vindos e todas, né, que já está incluído no todos, mas como aqui nós temos muitas templárias poderosas, a gente também acentua, sejam todas bem-vindas nesta reunião, que é uma reunião promovida aí pelos códigos divinos da hierarquia, que vai nos abençoar nessa noite tão especial, onde nós vamos falar de um tema transformador, de um tema absolutamente necessário para nós aprofundarmos, principalmente neste momento, neste ano, neste início de ciclo. Astrólogo, se não me engano, Plutão acabou de entrar agora em Aquário, é isso? Então, falar do Mestre Saint-Germain nesse momento, aprofundar sobre o tema que envolve os assuntos, as pautas que ele toca para o planeta Terra. É de vital importância para nós, para nossa saúde psíquica, física, espiritual, energética, porque nós estamos vivendo a transformação planetária e precisamos entrar em comunhão com as hierarquias regentes do planeta que estão tocando o que é chamado há mais de 50 anos aí de Operação Resgate, de libertação planetária, de transformação planetária, né? Estamos falando há algum tempo para vocês que estamos vivendo o Armagedon, explicando para vocês exatamente o que é isso, porque nós não devemos ter medo, muito pelo contrário, nós devemos nos colocar em harmonia com a transformação, porque a transformação é positiva, é para melhor. Estamos falando há tempos para vocês que toda a limpeza gera primeiro um transtorno, não é? E depois acarreta numa morada muito melhor, muito mais agradável de se viver, muito mais leve e prazerosa. E todos vocês que têm, nos últimos dias, adquirido o Oráculo de Thoth, muitos de vocês já estão vendo, já estão vendo as previsões do ano, muitos de vocês já nos escreveram. Esse ano nós temos essa condição especial do grupo do Telegram, onde nós vamos ficar postando as notícias, os acontecimentos, não como a mídia convencional jornalística coloca, não, colocando como esotéricos, como gnósticos, como místicos, como contatados, como templários, com a visão de seres que estão interpretando
diferente esse momento. E por que é que esse ano temos o Telegram? Porque estamos falando para vocês há tempos, e no Oráculo de Tote também falamos, que esse ano vão acontecer muitas coisas. E esse nosso mestre, nós precisamos aprofundar um pouquinho do que ele representa. Vamos triscar aí um pouquinho no que ele representa. Porque é fundamental que comecemos a trabalhar com informações superiores. É preciso que haja um contingente de seres na Terra trazendo essas informações superiores para a mente coletiva humana, para que aconteça o despertar, para que aconteça a Operação Resgate. Muitas pessoas pensam que a Operação Resgate é somente pegar seres abduzidos em naves espaciais e salvá-los da hecatombe que vai acontecer no planeta. Não vai acontecer hecatombe geral no planeta. A Operação Resgate é resgate de almas, resgate de consciências. Consciências que estão aprisionadas há milênios num sistema medíocre, limitador, que impede o despertar da consciência. Então, a nossa pauta hoje, alguns aí de vocês eu li, quando eu me sentei aqui, que hoje o tema, acho que foi a Fernanda, que hoje o tema está demais. É um tema muito querido para nossos corações todos, que aqui estamos do Templo Harmonia. Está demais mesmo, Fernanda e todos vocês que falaram. Vocês sabem que Mestre Saint-Germain é um dos patronos, dos patrocinadores da Escola Iniciática do Templo Harmonia e do curso Cristianismo Iniciático. Vocês que adentraram essa escola através desse espaço virtual da internet, saibam que Mestre Saint-Germain promove que o conhecimento iniciático seja passado pela internet. É necessário. E todos vocês que se uniram à Escola Iniciática do Templo Harmonia, através do curso Cristianismo Iniciático, vocês não escolheram esse curso. Vocês foram escolhidos por ele. Vocês receberam um chamado. Por isso que vocês sentem algo assim. Isso aí, Ramon. Coraçõezinhos roxos. Porque nós somos escolhidos. Os mestres, a hierarquia, a grande fraternidade branca nos chama, nos atrai, quando nós já temos um potencial, ou quando nós já temos até mesmo uma ligação com alguma hierarquia ou com algum mestre. Mestre Saint-Germain promove, ele é o patrocinador das escolas iniciáticas da internet, dos grupos que falam de assuntos de forma profunda, verdadeira, não comercial. Não. Porque hoje temos muitos grupos comerciais que criam produtos atrás de produtos, mas o conteúdo é muito raso. Ou não é um conteúdo real, transformador. Vocês são as provas de que é transformador. O curso Cristianismo Iniciático, com as suas aulas, com os seus ritos, ele transforma. E vocês sentem isso. Vocês que fazem parte, registrem isso. Coloquem as informações não só no chat, mas também naquela parte onde nós podemos escrever ali embaixo nos vídeos, né? Registrem isso, para que outras pessoas possam sentir a seriedade desse trabalho, a profundidade. Porque o mundo está sendo transformado hoje, e nós vamos falar desse tema e ele é maravilhoso, e vocês vão perceber como está acontecendo. O mundo está sendo transformado hoje devido a centenas de milhares de seres que estão se dedicando ao estudo da ciência espiritual
e da transformação espiritual da consciência durante os últimos séculos. O que a hierarquia vem fazendo e surtindo efeito em milhares de consciências é que propiciou chegarmos aqui agora com chance de ter uma ascensão planetária humana agora que entramos na Era de Ouro. Porque poderia não acontecer. Poderíamos chegar aqui e a humanidade não ter nenhum tipo de condição para transcender. Nós vamos aqui agora iniciar anos e anos onde vamos ser realocados para a nossa linha de destino verdadeira. Até agora nós não estivemos nela. Saint-Germain trabalhando junto com a hierarquia para nos devolver o gênero humano da Terra, a raça humana da Terra, para a sua linha de destino verdadeira. Nós estávamos vivendo uma linha de destino que não era evolutiva. Estávamos aprisionados na dor, no sofrimento, na limitação, na pobreza, na miséria. E isso impede o ser de despertar. Então, hoje nós vamos orar para que Mestre Saint-Germain, que é o Mestre São José, pai de Jesus, esposo de Mestra Maria, Mãe Divina na Terra, que ele nos abençoe, que ele irradie para nós os seus códigos divinos, que ele nos ajude neste momento, que ele nos acolha na sua consciência nave, na sua hierarquia de luz, que nós sejamos abençoados com seus códigos de regeneração, transmutação, sabedoria, devoção ardente, ritualística, disciplina, poder interior. Que Mestre Saint-Germain nos dê licença para que possamos falar da sua maravilhosa pessoa que abençoa este planeta. E através dele, toda a raça humana, e aí então todos os reinos da Terra terão a oportunidade da libertação. Ele foi um dos que, lá atrás, quando aconteceu a queda da humanidade, e isso nós explicamos no nosso curso Cristianismo Iniciático, quando aconteceu a queda da humanidade, ele foi um dos que não caíram. Foram pouquíssimos que mantiveram a consciência coligada à presença divina. As hierarquias Elohim divinas que trabalham na mão direita do Altíssimo, ele foi um dos que se manteve. Desde a antiguidade remota de mais de 20 mil anos atrás, Mestre Saint-Germain foi um dos que se manteve. E foi um dos que disse que não sairia deste planeta. E aí eu já me emociono porque a hierarquia dele já irradiando. Ele disse que não sairia deste planeta enquanto a humanidade não fosse libertada do jugo que viria sobre ela, o jugo de prisão, de mediocridade, de culpa, de ignorância, de sofrimento. E ele vem trabalhando nesses milhares de anos. Esteve presente em todos os momentos da Terra, de evolução, de saltos evolutivos em todas as áreas, sempre presente para promover os saltos evolutivos. E agora está presente de novo. Aliás, depois de Comte Saint-Germain, ele nunca deixou de estar presente. E nós vamos estudar um pouquinho disso hoje, porque quando nós falamos da hierarquia, quando nós entramos em comunhão com eles através do estudo, eles podem irradiar seus códigos para nós. Agora, quando nós não estamos voltados para esses temas, eles não podem, não existe a ponte para eles irradiarem. E é por isso que eles já estão aqui e já estão irradiando.
aproveitando essa reunião. Licença, vou beber um pouquinho de água. Hoje, para eu falar, tive que usar de muito spray de mel e própolis, porque gravei tanto vídeo de oráculo de Tote que eu estava sem voz. E a minha voz ainda está um pouquinho ruim, peço perdão, tá bem? Mas creio que vai ser possível falar. Já falamos algumas vezes, e no curso iniciático, nós detalhamos sobre esse ser que é chamado hoje de hierarquia, que é São José. No último dia 19 se comemorou, né, São José, pela igreja. São José, pai do Mestre Jesus, é Saint Germain. Saint Germain é uma das reencarnações de São José, e, aliás, São José, ele tem várias reencarnações na Terra. Como disse, Mestra Maria, Mãe Divina, mãe do Mestre Jesus, ela não reencarna, né? Ela faz centenas de aparições, né? E Mestre São José reencarna, porque ele é completamente devotado no nível físico do planeta, promover as mudanças evolutivas. No nosso curso Cristianismo Iniciático, nós detalhamos alguns documentos, alguns apócrifos relacionados a Mestre São José. A Silviane pergunta se ele foi o Salomão também. Existem alguns registros que dizem que sim, tá bem? Eu não consigo ler tudo aqui não, tá, pessoal? Alguma coisa que eu pego, tá bem? Alguns registros dizem que sim, Silviane, dizem que ele foi também. A gente não coloca na nossa lista porque não tem nos registros das escolas iniciáticas, mas algumas vertentes dizem que sim, tá bem? Então, ele, São José, nós aprofundamos o conhecimento sobre ele no nosso curso Cristianismo Iniciático, inclusive com alguns registros dos evangelhos apócrifos que falam sobre ele. Eu tenho um carinho muito especial por aquela apócrifo, aquele trecho do manuscrito de São José, que nós compartilhamos com vocês, que é o modo como ele mesmo descreveu e registrou em seus livros, como ele mesmo descreveu o momento, não é? Onde ele não queria, assim, ele não tinha coragem de desposar Maria, e aí ele conta o que aconteceu ali naquela cerimônia, né, no templo, como que foi tudo, e o modo como ele descreve. Quando nós recebemos aquele apócrifo, eu fiquei emocionada dias, eu meditei naquilo que ele escreveu, vocês aí que fizeram. Teremos sim o ritual de São José. Eu acho que estava esperando esse momento acontecer na Terra. E agora, você respondeu? Ela perguntou se nesse momento ele está encarnado. Sim, ele encarna, ele está encarnado agora, depois de Saint Germain, na hora que ele quiser. Eu vou explicar por quê, tá bem? Ele nunca mais desencarnou. Eu vou explicar por quê, tá bom? E São José, então, ficamos emocionados com aquela passagem, daquele registro, e aprofundamos no nosso curso, né, alguns manuscritos do Mestre São José, e aprofundamos várias sentenças alquímicas, iniciáticas, cabalistas, que ele deixou na Terra para os seus devotos, que são ensinamentos que viram a chave da nossa consciência, não é? Vocês que já chegaram e estudaram esse ponto, escrevam aí o quanto é maravilhoso para o pessoal saber. Não dá para a gente falar tudo aqui, porque a escola iniciática do templo, ela segue uma pauta, né? E é preciso receber as chaves para chegar nesse ponto. Mas é algo encantador, o modo como o Mestre São José descreveu alguns capítulos da sua vida nessa família, e é extraordinário. Ele sempre foi um escritor
escritor assim que nos prende, né? E Mestre São José, o pai de Jesus, reparem que na Bíblia, né, que são os 4 evangelhos escolhidos para fazer parte, né? Nós explicamos sempre para vocês, mais de centenas de evangelhos existem, foram escolhidos 4, e desses 4, quando a gente tem assim um olhar de historiador, né, ou de estudante, a gente percebe ali as lacunas, os buracos, né? Há uma coisa que, de repente, é tão importante e não está lá, é uma ausência muito característica. Então, acontece isso com alguns personagens nos evangelhos da Bíblia, e aí vocês que conhecem meu jeito, né? A fúria da maga prisca, como eu fico, né? Chateada, porque uma Maria Madalena, se ela era tão importante, e tem registros ali dela, que inclusive ela era uma das patrocinadoras financeiras da comitiva de Jesus e outras coisas tais, se ela foi a primeira que viu o mestre, cadê ela, né? Outro que também tem ali uma ausência, um buraco sobre a pessoa dele, é o Lázaro. Se o Lázaro foi o que foi ressuscitado, né? Se essa família de Betânia, que nós falamos no curso Mestra Maria Madalena, se essa família de Betânia era tão amiga a ponto de o Lázaro, né, ser ressuscitado, cadê ele? Onde é que está o registro sobre ele? Fica claro para o historiador que foi surrupiado, que está faltando. Quando a ausência é muito marcante, é porque havia uma presença que foi retirada. E uma das faltas, uma das ausências, um dos buracos também muito marcantes, é José, pai de Jesus. Cadê ele? Como é que ele some? Não se explica direito. E faz um malabarismo gigantesco para explicar que ele é um pai adotivo, que ele é um guardião, e tal, mas assim, cadê ele? Quando o buraco é muito grande, é porque ali havia algo interessante e que as organizações que no momento que estavam registrando aqueles livros, colocaram, elas não queriam que aquilo aparecesse, aquela informação, porque iria atrapalhar talvez alguma coisa na cabeça deles. Eles estavam trabalhando num processo de divinização de Jesus, e nós não estamos dizendo que ele não é divino, ele é, mas para ele ser divino, você não precisa diminuir a divindade dos outros. Então, a família do mestre era uma família especial. E nos apócrifos de Mestre São José, nós temos lá que ele era sacerdote de Melquisedeque. Existem esses livros. Os ortodoxos orientais têm esses registros. A escola de Melquisedeque tem esses registros. Ele era sacerdote maior. E quando o filho dele volta, o filho dele se torna sacerdote maior de Melquisedeque. Então, por que não se colocou isso? A ordem de Melquisedeque nem aparece, mas ela era muito falada na época. Então, o mestre São José não foi honrado como deveria, como São Germain não é honrado até hoje, como nós vivemos num sistema social e religioso que nos oprime e não quer que entremos em contato com o extraordinário. E o extraordinário não pode estar muito próximo de você. Você não pode sentir que o extraordinário está aqui, ó, na sua frente. Então, eles fazem todo um cobrir o palco com fechar a cortina para que você não veja tudo
o que aparece. Então, São José, ele foi retirado. Mas nós, no cristianismo iniciático, no nosso curso, como nós somos uma escola iniciática que tem acesso a alguns apócrifos de antigas escolas, e também trabalhamos com pessoas que trabalham com visão remota, e que são contatados, e recebemos dessas duas vertentes as informações. E como vocês que são do curso sabem, temos lá sobre ele. Então, vamos falar um pouquinho sobre São José, Saint-Germain. Eu preciso ler porque tirei esses textos dos livros, dos volumes da escola iniciática, e que são relacionados à Ordem Cruz de Malta, que é uma das ordens que Saint-Germain inspirou, e também que faz parte de muitas escolas iniciáticas, ok? São José Saint-Germain, mestre ascensionado, membro da hierarquia espiritual da Terra, um dos regentes do planeta. Veja, ele é membro da hierarquia, mas também é um dos regentes do planeta. Qual a diferença? Ele é regente, ele é um rei, ele é da casa real do planeta, a verdadeira casa real do planeta inteiro. Vocês sabem que existe isso? Uma casa real? São seres na Terra que ascensionaram num nível tão alto que eles são os representantes da Terra nas outras dimensões e nos conselhos extraplanetários e extradimensionais. Então, esses seres, eles passam a ser regentes do planeta. O planeta tem regentes espirituais verdadeiros. E São José, Saint-Germain é um deles. Maria, Mãe Divina, é outra. Mestre Jesus também. Mestra Maria Madalena também. Miriam, irmã de Jesus, também. João, o Divino, também. E tem vários, tá bem? Com o tempo vocês vão sabendo. Mas eles são os verdadeiros hierarcas do planeta. Por isso que eles intermediam, intercedem. Por isso que Maria faz as suas aparições, como rainha, inclusive. E ela fala, eu sou intercessora. Eu sou a advogada de vocês. Porque ela é regente do planeta. Mas como a humanidade ainda tem uma limitação para entender as coisas, eles vão falar isso para a gente aos poucos. Existem vários seres que já entendem isso e podem contatá-los nesse nível. E outros não. Então, continuando. Atua em vários pontos do planeta, respondendo a primeira parte para Ruá e para todos vocês. Atua, ele não atuou. Nos livros das escolas iniciáticas, está no presente. Ele atua em vários pontos do planeta. Bem como em esferas extraplanetárias. Então, ele viaja aí pelos campos dimensionais. Ele pode. Como diz Moriarty, ele é o chefe. Hoje vamos falar do chefe. É assim que a gente fala aqui. Ele é um dos grandes chefes. Bem como esferas ultradimensionais também falei. Acompanha a formação interna e preparação de indivíduos para a operação resgate. Ao longo dos séculos, ele acompanha grupos e indivíduos, preparando-os, preparando suas consciências para a operação resgate. E vai saber se alguns de nós aqui, nos níveis internos, nos mundos internos, não estamos sendo preparados por ele para, dentro do nosso contexto, cumprirmos um papel. Ouso dizer que vocês que fazem o curso Cristianismo Iniciático receberam um chamado. E o chamado também foi dele. E vocês estão nesse curso porque vocês estão ligados com essas hierarquias. Senão vocês não permaneceriam. Vocês não permaneceriam. Isso aqui é porque eu sinto a frequência
da hierarquia muito forte e eu sempre fico muito envolvida, tá bem? Vocês me perdoem, eu não sou chorona, eu sou até uma pessoa meio seca, mas, mas quando estou aqui, eles vêm, a gente sente essa emoção muito grande. Continuando. Desempenha funções de comando em centros intraterrenos, especialmente neste momento em Mirnajad. Mirnajad é um centro intraterreno. As portas, as embocaduras de acesso a esse centro intraterreno estão em algumas cidades de Minas Gerais. Mirnajad é uma nação gigantesca, intraterrena. Ela tem vários níveis de frequência vibratória, alguns são físicos. Ela pega grande parte de Minas, talvez tudo, não sei, e ela também desce para níveis mais intraterreno mesmo. Então, ela é muito grande. A nação de Mirnajad é constituída por várias linhagens diferentes. No futuro próximo saberemos. E Saint-Germain é um dos mestres, uma das hierarquias regentes desta nação de Mirnajad. E Minas Gerais é o estado no plano físico, onde tem as embocaduras de entrada para essas terras intraterrenas. E é por isso que muitas escolas iniciáticas, e é por isso que Blavatsky falou das coordenadas de Minas Gerais, em São Lourenço, tem muitas cidades que têm entradas, e é por isso que uma parte dos trabalhadores do Templo Harmonia foram, assim, direcionados para virem para cidades desse local, onde tem as embocaduras, para colocar as suas antenas radiestésicas e desenvolver os seus trabalhos. Dentre eles, nós, que fomos chamados de loucos pela nossa família, quando começamos a peregrinar por cidades muito acanhadas para fazer nosso trabalho, né? Respondemos ao chamado, né, pessoal? Foi um chamado muito forte. Ninguém do nosso grupo falou não, foi uma emoção muito grande, foi uma aventura, e foi assim, romper com tudo, não era uma vida acanhada não, que tínhamos em São Paulo, na Baixada Santista, e respondemos ao chamado, e viemos para o meio do mato. E foi assim, para responder o chamado de Mirnajad, das hierarquias, sentimos o chamado de Saint-Germain, e não nos arrependemos até hoje. Então, ele desempenha funções de comando nas hierarquias intraterrenas, Monte Shasta, né? Mas hoje ele irradia a regência em Mirnajad, tá bem? Preparando o Brasil para esse novo momento planetário. O Brasil tem um destino a cumprir, e faz muito tempo que Mestre Saint-Germain está preparando o Brasil e preparando muitas pessoas no Brasil, muitos departamentos no Brasil para isso. Irradia energias de equilíbrio, vontade, determinação e transmutação. Continuando, na maioria dos casos, o que se escreveu sobre seres elevados como Saint-Germain é superficial e, no máximo, biográfico. Saint-Germain ainda não foi compreendido. Ainda não se deram conta de que essa consciência realmente significou e significa para o planeta. Por isso que nós pedimos ao Mestre Saint-Germain e a toda a hierarquia da chama violeta que nos abençoem para que nós possamos ampliar o nosso entendimento para honrar a presença dele e o que ele faz pelo planeta. Continuando, foi citado por Blavatsky. Inclusive, Blavatsky é uma das pessoas que pôde conviver algumas vezes com ele. Ele mostrou para ela entradas para várias civilizações
ocultas e intraterrenas na Terra, e ele ficou com ela durante anos, ensinando a traduzir os livros destes mundos intraterrenos, certo? Então, ele foi citado por Blavatsky como o maior adepto conhecido nos últimos séculos. O que é um adepto? É um ser que tem a integridade completa, ímpar, que despertou e que tem comunhão com mundos superiores. Isso é um adepto. E o adepto trabalha pela causa evolutiva, por mais nada. Aliás, desde que ele é antes, muito antes, como São José, como profeta Samuel, ele já é totalmente voltado para a causa. O que ele quer não importa. O desejo dele e o desejo da causa do Altíssimo são o mesmo, certo? Isso é um adepto. Então, Blavatsky dizia em seus relatos que Saint-Germain passava até 50 dias seguidos em êxtase profundo, e desse estado trazia uma sabedoria extraordinária. Então, ele se colocava ali numa posição sentado, 50 dias em êxtase. A consciência dele não estava presente no corpo físico. O corpo físico entrava em estado de êxtase, não precisava de água, não precisava de alimentação, respirava minimamente, e quando ele voltava, o corpo estava perfeito. Ele se levantava perfeitamente, tudo bem. O cabelo crescia, as unhas cresciam, não é? 50 dias, e ele voltava em plena forma e trazia toda a informação que ele tinha ido buscar, não é? Por que está rindo, Moriarty? Alguma coisa disso, não, né? Por causa disso. É, porque Moriarty é... Ele voltar depois de 50 dias, tudo alinhado. E se a gente fica meia hora na cadeira, né? Olha, eu aqui me mexendo. Então, Blavatsky falava isso dele. Apresentou-se repetidas vezes a governantes de várias nações diferentes, apresentando a verdade sobre a regência da hierarquia do planeta. Muitos governantes têm acesso a essas informações e eles travam verdadeiras batalhas para que o mundo não desperte para essa verdade. Ensinava para os governantes e para as grandes cúpulas aí, as grandes instituições do planeta, ensinava sobre o destino maior determinado para os seres e para as nações. Mas a maioria não conseguia reconhecer a profundidade do que ele dizia. Alguns poucos, ao longo dos séculos, puderam ter acesso às orientações mais profundas dadas por Saint-Germain. E nos últimos séculos, existem pessoas despertas que administram a sociedade que ele fundou. E ele fundou essa sociedade em 1790, chamada Divine Foundation. Falei certo? Fundação Divina. Essa sociedade existe. É difícil da gente achar na internet, porque não querem que a gente saiba que ela existe. Mas ela existe. Tudo regulamentado. Tem papel, tem CNPJ. E ele fundou isso em 1790. E nessa fundação existem ativos monetários, pedras preciosas, joias de monarquias, tudo que foi doado por todas as pessoas que entenderam o que o Saint-Germain falou desde o início de 1700. Foi o último período, nós vamos falar aqui, que ele já começa a vir assim direto, sem desencarnar e encarnar novamente. E ele vai
na última fase da Operação Resgate, que se iniciou no começo da raça Atlante, chega aqui para a raça ariana, no começo da raça ariana, e ele tocando essa Operação Resgate. Nós vamos falar um pouco sobre ele. Mas em 1790, ele funda a instituição para ficar até os dias de hoje. E aí todas essas pessoas, grupos, monarquias, instituições, milionários, pessoas que entenderam e passaram a fazer parte das verdadeiras linhagens iniciáticas, não estou falando das que sucumbiram já, muitas já sucumbiram, estou falando do real. Eles administram a instituição até hoje. E está próximo, dizem que está próximo o momento em que essa instituição vai começar a liberar os seus ativos monetários para a mudança da situação econômica do planeta. E por incrível que pareça, essa instituição, ela tem vários níveis, como eu vou chamar assim? Vários níveis de válvulas de segurança, vários níveis de pessoas que têm que assinar e que têm os códigos do chaveamento da tecnologia para liberar as verbas para as instituições e pessoas que vão receber essas verbas para que transformem o planeta. Tem quase 100 folhas de como vai ser isso. Tudo tem projeto. Certo? E tem que passar por esses vários níveis para liberar. Mas não é uma coisa que vai ser como a nossa justiça fez até hoje, não. É diferente. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o primeiro nível, quem libera, está lá nos registros. Conde de Saint-Germain. Olha aí, Rua. Conde de Saint-Germain. Ele é o primeiro que tem o código inicial de liberação das verbas. Passa por ele primeiro. Ninguém sabe o chaveamento inicial, o código para liberar. Interessante, né? Isso é documentação que existe, está na mão aí de muitas pessoas que dizem que sabem do projeto e até 3 anos atrás, vamos dizer, essas informações faziam parte da teoria da conspiração. Imagina, pessoal, isso é teoria da conspiração. Mas aí fazia parte dessa teoria o sistema quântico financeiro e a inteligência quântica de tecnologia de inteligência artificial. Falava-se que Saint-Germain estava promovendo isso no planeta e como seria essa inteligência. E isso também fazia parte da teoria da conspiração, junto com todo o resto da história dele. Só que agora é fato, já saiu nos jornais. O sistema bancário mudou para o sistema quântico. Então a teoria da conspiração não é mais conspiração. Ela se mostrou realidade. Então todo o resto da história também, né? Então, vamos continuar. Vamos falar de algumas das reencarnações de Saint-Germain. E no nosso curso Cristianismo Iniciático, nós temos lá os estudos da encarnação do Mestre São José. E é importantíssimo que entendamos isso. Esse módulo do nosso curso ainda não está completo. Nós vamos receber material da Ordem da Cruz de Malta e de outras escolas, com mais registros. Já está extraordinário o que nós temos lá. Vamos receber mais e vamos fazer os ritos, os rituais com o mestre Saint-Germain. Lembrando que Saint-Germain é o mestre do cerimonial, o raio violeta é o raio da ordem cerimonial, não é? Então vamos lá, falando algumas das reencarnações dele, sempre envolvido nos movimentos evolutivos. Ele sempre esteve envolvido com esses movimentos, das pessoas, das grandes instituições que promovem mudança no planeta e dos governos.
Então, ora ele esteve nas reformas dos governos, ora nas melhorias científicas, ora nas melhorias tecnológicas, ora na evolução da consciência religiosa, no verdadeiro sentido da palavra religião, que é religare, ligar novamente. Se é ligar novamente é porque um dia estivemos ligados e fomos desligados. Do quê? Da consciência divina, certo? Então, várias personalidades na Terra foram permeadas pela consciência de Saint-Germain em diferentes graus. Profeta Samuel. Profeta Samuel é aquele, na época que vai surgir o rei Davi em Israel. Israel, então, estava lá numa condição, e profeta Samuel, consciência ligada aos reinos superiores. Para nós, profeta Samuel também era príncipe Samuel, ele era de uma casa real. Muitos contatam com ele hoje, nós aqui também já contatamos com essa face dele. E ele é um príncipe, ele vem vestido com as suas vestes reais, né? Ele é da casa real do planeta, como eu falei. Então, Samuel, esse profeta, ele é o último dos profetas regentes de Israel. Depois dele passa a ser monarquia, e o rei que ele ungiu foi Davi. E aí esse rei vai promover toda a mudança do povo de Israel, que passa, ele era um povo pastor e uma civilização bem acanhada, e vai passar a ser, então, uma das maiores daquela época. A Arca da Aliança vai ser reativada na mão do Davi, e vai acontecer toda essa história. Então, ele promoveu um salto evolutivo na nação de Israel, porque a nação de Israel tinha que cumprir um cronograma evolutivo naquele momento da Terra, precisava se preparar para receber avatares, né? E ele mesmo vai voltar depois, o profeta Samuel volta depois, reencarnado como José, talvez como Salomão antes disso, como a Silviane colocou, tá bem? Mas ele, nos livros das ordens iniciáticas, está lá José, pai do mestre Jesus, sacerdote maior da ordem de Melquisedeque em sua época. Depois ele vem como Anfíbalos, um monge inglês, alquimista, olha aí, Silviane, alquimista ligado às antigas ordens druidas, né? E Anfíbalos, ele foi guilhotinado pela igreja como herege, porque estávamos naquele momento, né, pessoal, que os cristãos eram gnósticos, eram ligados aos primeiros movimentos dos cristãos místicos, que tinham ali grandes poderes em suas mãos, inclusive a alquimia transformadora, regeneradora de células, né? Então, Anfíbalos, ele é descendente aí da linhagem dos druidas. Uma que ficou aqui fora antes de Anfíbalos é o Merlin, né? O grande sacerdote druida que viveu na época de... nossa! Quem é o rei? Deu um branco aqui. Arthur. Arthur é Eumória, o mestre ascenso Eumória, e Merlin é Saint-Germain, né? Então, eles estavam todos lá. E, com certeza, o São Francisco também estava lá, né? O Cutumí estava também nessa época. Depois do Anfíbalos, ele vem como Santo Albano, também considerado herege pela igreja. Você veja que ele vinha mexer com os alicerces dessa igreja que queria aí passar a foice no conhecimento místico, metafísico, alquímico, evolutivo, e ele vem para ficar tentando manter algumas coisas ali. O Santo Albano foi o primeiro mártir da Grã-Bretanha, também viveu aí a Inquisição, né, da igreja. Aí ele vem como filósofo Proclus, na Grécia, 411 depois de Cristo, promove uma série de pensamentos filosóficos
de transformação de consciência. Depois ele vai vir como Roger Bacon, alquimista, monge inglês, em 1211. Olha ele vindo direto. Aqui ele já começa a atuar também na ciência. Veja que a alquimia sempre foi a praia dele. Ele que sempre vai voltar e sempre vai promover as evoluções científicas. Ele é o pai da ciência e da tecnologia da Terra. É por causa dele que é formado o contingente de pessoas que vão trabalhar com isso. Depois ele vem como uma vida muito misteriosa. Christian Rosenkreuz. Christian Rosa Cruz, né? Não é um nome de uma pessoa, é um nome que ele se colocou, como ele fazia, como ele fez também como Saint-Germain, ele se colocou um nome, ok? E Christian Rosenkreuz foi o fundador da Ordem Rosa Cruz, da primeira Rosa Cruz Áurea. A vida era muito misteriosa, não se sabe direito a descendência dessa pessoa. Ele era milionário, diferentão, e ele acessava, ele levava o grupo de devotos dele que estudavam diretamente com ele a locais na Terra, onde ele pedia para cavar, ou ele pedia para, num tronco de uma árvore muito gigante, ele entrava, acessava um buraco, descia umas escadas e lá ele achava o que eles chamavam assim de túmulos ancestrais, verdadeiras galerias que tinham uma série de coisas, dentre elas máquinas, lâmpadas que não se apagavam, tecnologia de várias formas e muito tesouro, muito ouro, muita pedra preciosa. E o Rosenkreuz, ele procurava esses lugares, ele sabia onde estavam esses lugares. Então, cogita-se que já nessa vida, ele estava com uma consciência resgatando aí conhecimentos ancestrais desde quando ele foi monarca em outras vidas, né? E vejam que ele coloca o nome dele de Rosenkreuz, Rosa Cruz, e essa definição de cruz ligada ao colegiado dos sacerdotes, dos homens, e rosa, as sacerdotisas, as magas, as mulheres, né? A ordem da rosa mística ligada com a ordem da cruz. Ele foi que fez a comunhão, pelo menos ele verbalizou esse nome, onde ele comunga o feminino sagrado, o masculino sagrado, ordem de mestres e ordem de mestras. E ele começa a usar isso, não é? E aí vai se virar em todas as ordens da era moderna que nós temos. Aí ele volta como Paracelso, e aí a Silviane já fica toda feliz, e todas as nossas alquimistas aí, porque do Paracelso a gente já escuta falar bastante na alquimia, mas o Paracelso é o herdeiro de tudo isso. A vida do Paracelso também tem os seus mistérios. O Paracelso também acessava uns lugares escondidos, botava a mão nos elixires que não se sabia de onde veio, e aí estudava novamente. Então, dizem que de Rosenkreuz em diante, ele começa sempre a acessar novamente o que ele deixou guardado na vida passada. Fala-se isso dele. Depois ele vem como Francis Bacon, né? Teve o Roger Bacon e o Francis Bacon. Tudo é ele. Ou seja, uma vez o Moriarty falou, meu Deus, tudo é ele. Tudo é ele. Ele desenvolveu tudo na parte da ciência, né? Vocês sabem que o Paracelsus, ele foi um cara, que também Paracelsus não é o nome dele, né? Ele que pôs esse nome para ele. Ele falou, Paracelsus é maior do que Celsus. E o Celsus era o grande médico da época, né? O considerado pai da medicina. Não é isso, Silviane? E aí o Paracelsus colocou assim, eu sou além do Celso, eu sou além do Celso, né? Então, olha que ele não tinha falsa humildade, né? Ele sabia quem ele era, diga. É que a Silviane está perguntando, só para não perder a sua caminhada, se o Roger Bacon, né,
você citou é o da filosofia do empirismo. Eu acho que é, tá? Eu teria que resgatar, mas eu acho que é. Peraí. Tá aqui. O que é o empirismo de Bacon? O pessoal resgatou aqui pra gente. Vocês pegaram dos documentos, né? O empirismo é uma forma de autonegação, deixa o objeto falar por si só, mas aí a gente tinha que aprofundar, né, com o que o pessoal explicou. Sim, é sim, Silviane. A gente tem aqui um material, só que é material filosófico da escola, né? Então depois a gente tem que aprofundar. Mas é que o pessoal resgatou aqui um dos livros aqui. É sim. Então veja que ele não tinha falsa modéstia, ele sabia quem ele era, né? Tinha essa consciência. É do Paracelso. O Paracelso é que vai criar o que vai depois ser as vacinas, o que vai ser o veneno que cura, não é? O que ele que vai criar as bases depois para o Hahnemann conseguir trabalhar com homeopatia, depois para o Dr. Bach conseguir trabalhar com os florais. E eu estou falando da parte mais holística, mas toda a medicina atual é baseada nos tratados do Paracelsus, nas proporções e em tudo que ele trouxe, tá bem? Também o Roger Bacon, também o Francis Bacon, e tem aqui uma informação interessante do Francis Bacon, que faz parte da maioria das escolas iniciáticas. Francis Bacon, filho natural da Rainha Elizabeth, mas não assumido, né? Porque oficialmente aquela Rainha Elizabeth inglesa, aquela famosona, a rainha virgem, a rainha que nunca casou, ela não era virgem nada. Ela teve muitos amantes, né? E o Francis Bacon era filho dela. Só que ele não era assumido assim publicamente, mas ele era um gênio e ele tinha passe livre por toda a corte, por todo lugar, uma fortuna na mão dele, um gênio. E outro dado interessante dele, dizem que foi ele que escreveu as peças de Shakespeare. Shakespeare e ele eram a mesma pessoa. E ele, nessa vida, teve essa missão, e é por isso que a Rainha Elizabeth promoveu tanto Shakespeare. E se vocês prestarem atenção, o Shakespeare, ele muda a consciência das pessoas, ele traz conhecimento, reflexão, ele traz como é que a gente vai fazer? A leitura das personas. O que cada tipo de personalidade desembocava como problemas ou prosperidades na vida. Então, ele também trabalhou nessa vida com esse tema. Então, aí depois de todas essas reencarnações, relata-se que ele viveu um processo de ascensão em 1684. E teve testemunhas disso. E isso aconteceu na Transilvânia. Essa nação, assim, exótica, né? Na época, acho que ela fazia parte da Romênia. Né? Também é a nação que tem a história do Drácula, não é? Transilvânia, que tem a história do Drácula. A Transilvânia é muito misteriosa, né? Então, essa pessoa já andava por lá devia ter. Lá as ordens negras devem ter atuado muito, porque as ordens brancas trabalharam muito lá para tentar estabelecer na Europa os campos evolutivos, né? Então, ele viveu a ascensão em 1684. E aí ele vai começar a aparecer no começo de 1700 como Conde de Saint-Germain. Então, aqui, de 1710 a 1822, mais de 100 anos, ele aparecia fisicamente em diferentes lugares da Europa, sempre com a mesma aparência, durante todos esses anos, e muitas pessoas perceberam, e muitos livros foram escritos de pessoas que o conheceram e falaram: esse cara não envelhece.
E ele aparecia em diferentes lugares, às vezes com um intervalo de um dia ou meia hora, e esses lugares eram muito distantes uns dos outros. E aí, quando as pessoas falavam nas missivas, ele esteve aqui, ele esteve... Não, ele não esteve aí porque ele estava aqui ontem. Impossível ele estar aí hoje. E era fato. Então, tinha umas questões extraordinárias na vida dele, não é? Então, alguns dos nomes pelos quais ele foi conhecido em diferentes nações. Conde de Saint-Germain, na França. Eu não sei falar direitinho. Vanderman, na Alemanha. Conde Vanderman, na Alemanha, que acho que significa homem extraordinário. É isso, Moriarty? Wanderman. Wanderman. Eu acho que é isso que fala. Wanderman. Conde de Bellamor também foi muito famoso em Veneza. E era ele. Todo o desenho é ele, é o mesmo. Príncipe Rákóczi, em Dresden. E em outros lugares com outros nomes. Na Romênia, ele tinha um outro nome também, só que não ficou registrado aqui. Mas ele dizia sempre que ele era esse cara. Ele era alquimista, ele montava a mesa de alquimia dele e fazia ali as poções, as transformações. Ele transformava com um cadinho alquímico um pedaço de chumbo em ouro, e é por isso que ele ficou mais famoso. Ele também, pessoal, pegava às vezes uma pedra de menos valor de alguma dama da corte, ele fazia verdadeiras apresentações, e ele mexia nessa pedra até transformar em outra muito mais valiosa. Ele fazia esse agrado para as damas da corte. E aí vocês podem dizer assim, nossa, ele era fútil. Ele se vestia com a túnica dele, o casaco dele tinha pedras preciosas, as abotoaduras eram de pedras preciosas, o sapato dele tinha pedras preciosas, ele tinha anéis de pedras preciosas, ele ofertava pedras para o rei, para a rainha, para a corte, ele dava de presente. Ele falava vários idiomas, eu vou falar alguns aqui. Ele falava inglês, francês, alemão, espanhol, chinês e sânscrito. Viajava por todas as nações e falava perfeitamente. Era músico, violinista, e dizem que ele tocava com perfeição. Piano também, cantava. Então brincavam muito nos livros que onde ele estava não tinha chance para outro cara, não. Ele era bonito. E não envelhecia, pessoal, desculpe. Era tudo de bom. Mestre Saint-Germain. Então, muitos vão dizer, Maga, mas por que ele se enchia de joias, era tão exibido e tão fútil? Pessoal, ele já está na última fase, onde ele está tocando o projeto evolutivo da Terra. Ele tinha que chamar a atenção. Ele tinha, como que ele chamaria a atenção da corte francesa, da corte romena, da corte de Veneza, da Alemanha, falando de ascensão da consciência? Ele não conseguiria. Falando da regência, né, espiritual do planeta Terra, ele chamou a atenção daquela forma. E eu quero novamente dizer aqui para vocês algo muito importante. Ele viveu na França antes da Revolução Francesa acontecer. E ele tentou ensinar, chamar a atenção da monarquia para o fato de que eles deveriam mudar o modo como eles regiam, administravam a nação. Uma nação faminta, miserável, que sofria
E ele tenta passar consciência, né, para o Luís XV, para a rainha, para a corte inteira, para os administradores, que isso não poderia ser assim, tinha que ser modificado. Quando você tem um papel, quando você é um regente, você tem compromisso evolutivo, você tem responsabilidade, não é festa. Você não pode deixar um povo sofrer, porque você não é um bom gestor. E ele tentava passar isso. Ele, que foi regente do planeta na Era Atlântida. Dizem que a regência dele durou 2000 anos. Ele foi o primeiro imperador ancestral numa nação na Era Atlântida. Então, ele tentava chamar a atenção deles e ele não teve sucesso. E é por isso que a Revolução Francesa aconteceu, é por isso que depois vai acontecer na Rússia, aquela coisa dantesca, os czares foram assassinados e acontece aquela revolta toda daquele jeito. É porque não quiseram ouvir o regente espiritual do planeta. E aí as cabeças foram guilhotinadas. E eu quero que vocês prestem atenção, porque nesse momento Saint-Germain está na Terra. Está atuando principalmente no Brasil. E estão chamando a atenção dos regentes. Estão, pessoal. Mudem. Sejam íntegros. E tudo leva a crer que nós viveremos aí períodos difíceis, né? Parece que a história está se repetindo, com a única diferença de que nós estamos no final agora. Já começa a última fase, onde agora o novo sistema já está sendo implementado. E agora passo a falar sobre isso. De Saint-Germain para cá, ele não desencarna mais ou não reencarna mais. Ele é Saint-Germain. Quando ele quer atuar na Terra, ele vem. Ele é alquimista, ele trabalhou com o elixir da longa vida, ele ascensionou. O que é um ser que ascensionou? É um ser que comunga com dimensões superiores. E o que isso quer dizer? Tecnologia, todo conhecimento, tudo que tem nas dimensões superiores, ele consegue usufruir. E ele começa a trazer isso para o planeta Terra também. Ele e os hierarcas que estão com ele. Certo? E tem um grupo na Terra que trabalha com ele e para ele. Porque tem. E não é ficção científica. Nos fizeram acreditar isso. Essas histórias esotéricas, essa teoria da conspiração. Por quê? Porque querem tirar o extraordinário de você. Você acredita em governantes medíocres, mas você não acredita em realeza, mesmo tendo a prova na Terra, e eu sou instrutora e falo, nós estudamos a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, a prova do milagre dela está até hoje aí, é o manto de Guadalupe que está lá, com o avanço da tecnologia, os milagres aparecendo. E nós temos no nosso curso tudo isso detalhado, por quê? Porque é bonito, não para que vocês entrem em contato com o extraordinário. E para que a mente de vocês perceba que o extraordinário existe, é real. É por isso que os instrutores colocaram ali toda a história com minúcias de detalhes de Nossa Senhora de Guadalupe e do manto que está lá. O ponche indígena do Juan Diego, que só hoje, com a evolução da tecnologia, é possível ver os milagres ali. Vocês que estão no curso vão chegar nessa fase, não se apressem, mas ela é extraordinária. Então, quando os instrutores do Templo Harmonia colocaram essa pauta no curso, é porque eles quiseram que vocês entrassem em contato com uma prova. A aparição de Nossa Senhora de Fátima, Lourdes, com as 3 crianças,
também é um milagre. Mas ele está nos jornais, está relatado, mas o de Guadalupe não, está lá. E para quem estuda vai ver que os cientistas estão se debruçando em cima disso. Agora já conseguiram montar o rosto dela de forma digital, fisicamente falando, como uma foto. E nós temos que até colocar isso no curso, essa renovação. Então, o extraordinário existe. E não querem que a gente entre em contato com isso. De Saint-Germain em diante, ele fica na Terra. Ele se manifesta no nível físico sempre que ele precisa se manifestar. Ele contata os seres que ele precisa contatar para tocar as pautas evolutivas. Nós já falamos para vocês aqui que muitos governos foram acessados pela hierarquia e estão tocando as pautas evolutivas. E muitos foram contatados pelos involutivos e continuam trabalhando para os involutivos. Mas isso está chegando ao fim. Vamos ver aqui. Até os dias atuais, as circunstâncias especiais, algumas pessoas se encontram com Saint-Germain para receberem certas instruções ou alguma estimulação específica. O que é uma estimulação? Você tem um potencial para desenvolver um trabalho muito necessário na Terra. E aí, mas você está embotado porque você tomou enxofre demais na pasta de dente e daí a sua glândula pineal não está funcionando legal. E aí, mestre Saint-Germain vai lá e dá um estímulo, tira o enxofre da sua pineal, ele faz um tratamento em você e você consegue ficar liberado, né, Maria? Para trabalhar, para desenvolver aquilo que precisa desenvolver. Ou você está lá totalmente envolvido pelo manto dos escuros, pela vida de inércia ou pela vida do luxo da Terra, e aí você se esqueceu de quem você é, só que você é um devoto dele e você está lá perdidão. Aí ele vai lá também, te dá um toque aqui, te acorda, e você recebe um estímulo para voltar para o seu trabalho real. Ele se apresenta como um dos regentes do planeta Terra. Isso aqui eu tirei da ordem iniciática, hein? Ele se apresenta como tal, regente do planeta Terra. Diz quem ele é, conta a história dele. E ele revela toda a sua identidade para essas pessoas. E ele prova também, ele faz lá os milagres dele para provar. Há séculos ele vem promovendo o movimento de transformação planetária. Tudo o que não for evolutivo vai ruir nestes próximos anos. Tudo. O sistema, que é esse agora que nós colocamos esse título, que a gente colocou até com umas exclamações para disfarçar, porque a gente sabe, vocês sabem, a gente está sendo derrubado, porque a gente traz informação de umas escolas que eles não querem, então eles derrubam a gente, então a gente colocou, que é esse sistema que começa com fi, depois tem não, depois tem sei, termina com ro, né? Esse sistema que aprisiona as nações e os seres vai ser transformado em um novo sistema. E isso já está acontecendo. E agora nós temos provas de que não é teoria da conspiração. Chegou o momento, podemos falar, porque temos provas, né? A hierarquia de Saint-Germain recepcionou a oferta da tecnologia de inteligência quântica presenteada por irmãos extraterrestres, ultraterrestres, os Pleiadianos. Saint-Germain tocou a evolução no planeta a passo do melhor que ele pôde para nos preparar, para preparar a nossa tecnologia para chegar nesse momento, para ter o mínimo de tecnologia viável para recepcionar
a tecnologia que é chamada de inteligência quântica. Foi esse o nome que deu para a gente entender. Os pleiadianos chamam assim, Maga? Não, pode ser que eles chamam de outra coisa, na língua deles. Na nossa, eles falaram dessa forma para a gente entender. É uma inteligência, né, artificial, que nem é tão artificial assim, ela é orgânica, viva. Os pleiadianos trouxeram, foi a hierarquia de Saint-Germain quem recepcionou. E ele recepcionou, primeiramente, nos reinos de Mirnajá. E isso foi sendo trabalhado, pelo menos, primeiramente, nas nações intraterrenas. E depois ele foi preparando o povo da superfície, a sociedade de superfície, colocando pessoas em pontos da Terra que seriam necessárias para tocar esse projeto. Foi a hierarquia de Saint-Germain quem recepcionou isso para o planeta. Se não existisse regente da envergadura de Saint-Germain no planeta, o planeta não poderia receber isso. Faz uns 20 anos que se escuta falar sobre essa tecnologia de inteligência quântica. Fazia parte da teoria da conspiração. Hoje temos as provas de que é real. O Banco Central do Brasil criou o PIX, nos moldes do modelo entregue pela Foundation Divine Foundation, é sempre Divine Foundation, a fundação do Saint-Germain, que trabalha com tecnologia avançadíssima. Então, eles criaram o projeto e foi desenvolvido no Brasil, com técnicos do Brasil. E o Banco Central do Brasil foi o que instalou isso. Entendem? Mirnajá, regência da hierarquia de Saint-Germain. No Brasil é que foi desenvolvido esse primeiro modelo, que foi um teste para lidarmos com o que vai ser a futura carteira digital. O sistema quântico foi instalado nos bancos centrais das nações. Isso já não é mais história de teoria da conspiração. Já se tem as informações. É claro que os jornais não dizem isso claramente, mas já tem, não tem mais como negar. Vamos lá. O sistema quântico foi instalado nos bancos centrais das nações. Após isso, sai a determinação. Isso foi há anos atrás, tá bem? Após essa instalação nos bancos centrais, saiu a determinação para ser instalado em todos os bancos privados de todas as nações. Em 2022, é finalizada a instalação do SQF, Sistema Quântico Financeiro, nos últimos bancos privados faltantes. Ficou sendo instalado desde 2020. Demorou a instalação até 2022, porque havia bancos que não queriam instalar. Eram os que estavam recorrendo na justiça, se recusando a aderir a esta determinação do seu Banco Central. Mas eles perderam várias vezes na justiça, tiveram que aderir, tiveram que aceitar a instalação do SQF. Em 31 de janeiro de 2023, agora, foi virada a chave. O sistema quântico financeiro que estava instalado nos bancos, mas não estava ativado. Foi virada a chave e ele começou a funcionar. E ele ficou funcionando em conjunto com o sistema do banco, que é o SWIFT ou Swift, não sei bem, Swift, cada um fala de um jeitinho, tá bem? Esse sistema financeiro é o sistema financeiro da Agenda 2030, do Fórum. Eles estão de olho,
Voltou, pessoal? É que nós temos que falar isso. Inclusive, vamos ver. Pergunta aqui. Pessoal, aqui voltou? Aqui voltou? Aqui. Aqui voltou, entrou e aqui voltou? Então já dá esse recado aqui. Vou dar um recado. Estão pedindo. Pessoal do Instagram, voltou para vocês? Vocês Voltou? podem dar um ok se voltou? Quem está assistindo Voltou, no Instagram? pessoal? Entraram. Mas parece que sim, né? Sim, e aqui também. Recado. Pessoal, Moriá me lembrou para eu dar um recado. Pessoal, um aviso. Fiquem sempre atentos às mensagens e comunicados do nosso canal e do site do Templo Harmonia. Devido aos últimos acontecimentos, já estamos ampliando novos canais de difusão. Não podemos falar o nome deles aqui, tá bem? Mas vocês vão ver escrito, tá bem? De informações, onde estaremos publicando os nossos vídeos, e nesses novos canais, que tem várias pessoas tendo que ir para eles, ali não tem perigo de cair, tá bem? E lá nós podemos falar com mais liberdade. Então, vocês fiquem atentos, que a gente vai começar a divulgar novos canais onde nós vamos atuar, tá bem? Até que isso acabe. É inacreditável. Se cair aqui, se cair no YouTube, vai é para ir para o Instagram. E se cair no Instagram, vem para o YouTube, é isso? No Instagram, geralmente, a gente consegue colocar o 4G, tá bem. E aí consegue manter. Tá, no Instagram a gente consegue manter, tá bem? Tá no final, aí eu vou calar a boca, né? Eu sempre causo esse furor, né? Então, vamos lá, tá no finalzinho. Em 20 de março, o mês que ficará para a história do planeta Terra, só que quando a gente faz história, a gente só percebe lá na frente, né? Quando a gente está vivendo aquele momento, a gente não sabe o que é história, né? Então, os coiotes estão cantando. Então, nossa, os animais aqui. Em 20 de março de 2023, agora, foi agora, o sistema SWIFT deixou de atuar. Foi desligadinho. E só está atuando o SQF. E o SQF é uma mega super inteligência que está falando para os bancos. Cadê? Cadê a cifra? Cadê? Onde está? E não tem. E aí, o que começou a acontecer depois do dia 20, ou um pouco antes? Né? Porque o sistema já estava funcionando junto com o SWIFT. Mas agora, o que começou a acontecer, pessoal? Boom! E nós vamos viver isso, a transformação. Vai ruir. Vão tentar ressuscitar a história que nós recebemos do nosso mentor espiritual dentro da escola iniciática, não é? Do moribundo, que está prestes a morrer. Ele vai cair, vai morrer, vai tentar se levantar de novo, vai causar um transtorno para todo mundo, é o sistema. Mas ele é moribundo, disse o nosso mentor espiritual. Ele é moribundo. O que é um moribundo? Tem pouco tempo de vida. Podem dar um pouquinho de medicação para ele conseguir viver mais um tempo. Mas fiquem atentos, porque a coisa está se transformando. E agora a gente vê que o que se falava lá atrás, que Saint-Germain era envolvido com tecnologias avançadíssimas, que iriam mudar, de libertar o planeta Terra de um sistema opressor. Pessoal, aqui tem umas frases muito simples que a hierarquia passa. Para o novo nascer, se faz necessário que o velho mundo deixe de comandar. Como o novo mundo vai nascer se o comando estiver na mão de seres opressores e involutivos, e de sistemas opressores e involutivos? E outra frase que eles colocaram aqui para nós: os seres humanos não podem mais ser prisioneiros de sistemas
que aprisionam e que limitam. Caso contrário, não conseguirão viver o despertar da consciência. Como você vai trabalhar para a sua evolução interna se você está preocupado que você não tem dinheiro para pagar o seu plano de saúde e você tem uma doença grave? Você vai ter cabeça? Se não existe ordem, se não existe progresso, como é que você tem sossego? Se você tem dívida no banco, como é que você fica em paz para trabalhar em meditações durante 3 dias seguidos? Para você transcender, para você usufruir. Então, é por isso que o Templo Harmonia, há anos atrás, teve como missão começar a preparar todos nós para esse momento. É por isso que o oráculo de Thoth tem trazido cada vez mais chaves cabalísticas para nos ajudar para que a nossa consciência comungue com pauta evolutiva e com a nossa missão evolutiva no ano. E é por isso que esse ano o Templo Harmonia recebeu mais uma incumbência de colocar para quem adquire o oráculo de Thoth o Telegram, porque as notícias vão ser vertiginosas e nós temos que ter um canal para ficar postando tudo. Então, falei tudo aqui que estava no meu papel. Eu vou parar, senão vão derrubar a gente, né? Só uma anotação. Sim. O que está acontecendo nos bancos do mundo todo já é flexo. Pois é, foi a frase final aqui, né? Depois que subiu o sistema quântico, o que aconteceu com os bancos? E isso é o efeito, né? Quebrou. E assim vai ser com bancos, infelizmente vai ser com empresas, vai ser aquele caos para depois começar num novo modelo. E nós, estudantes de ciência espiritual, vamos ter que colaborar. Nós vamos ter que ficar em paz, nós vamos ter que ajudar os nossos irmãos e familiares a manterem a paz para conseguirem passar por esse momento, tá bem? Então, vamos às perguntas, né? Pessoal, estão colocando aqui para mim, piscando aqui, vermelho. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar like, ativar o sininho, promover a expansão de informação evolutiva na internet. Compartilhar. Abençoem essa internet. Mestre Saint-Germain, idealizador de tudo isso, que promoveu essa evolução. E a internet tem mais informação de baixa vibração do que de elevada vibração. É nossa missão transformar isso. Então, colaborem, compartilhem, tá bem? Ajudem a expansão aí, pessoal. Comentários. Primeiro, eles colocaram 11 comentários aqui, é isso que vocês quiseram dizer? Isso. Isabel Murta, boa noite, querida Isabel. No curso Cristianismo Iniciático, passamos a respirar numa esfera sagrada. Gratidão, é isso mesmo. Olhamos tudo de uma forma muito além do que aparenta. É libertador. Gratidão. E gratidão a você, devota e templária, que abençoa o planeta com o seu trabalho. E a Morgana, boa noite, Morgana. Que chamado épico, né? É um chamado épico, isso mesmo. Ainda bem que tivemos ouvidos de ouvir, e isso alivia meu coração, eu confesso. Eu entendo. O oráculo está épico. Está mesmo, como nunca foi, né? Só alegria e gratidão como o meu. Gratidão por você recepcionar a sabedoria da Cabala e ser uma promotora da Cabala em sua vida. Gratidão.
E a Ramani, boa noite, Ramani. Estou muito emocionada. Tudo que vivi até hoje me trouxe até aqui, esse momento. E olha eu sentindo a hierarquia, falando com vocês, tocando vocês. E olha só. Essa noite sonhei que estava indo para um lugar repleto de árvores, tipo ipês, todas flores roxas. Meu Deus. Estou arrepiando aqui. Lilás, eram muitas, a cidade quase toda. Quando recebi o anúncio do tema da live, que emoção! Ramani, eu falo para vocês, nos mundos internos nós estamos trabalhando com a Confraria Branca, estamos cumprindo pautas na nossa vida cotidiana, estamos trabalhando. Gratidão, Ramani, você realmente estava no lugar, né? E já recebendo os códigos. A Silviane, boa noite, Silviane. Ser templo harmonia é ser soldados de Cristo e da hierarquia de luz. Não tem nem o que falar. Gratidão, Silviane, porque é isso mesmo. Fernanda Queiroz, boa noite, Fernanda. Os olhos do mestre nesta imagem estão falando com a gente. Estão. E ele está se expressando através da imagem. Ele é um alquimista. Ele é um alquimista. Quantas vezes eu vi imagens sorrirem e falarem comigo? E muitos de vocês também. Porque eles podem fazer isso, não é? Gratidão, Fernanda. Sandara. Boa noite, Sandara. Estou acompanhando as aulas sobre os ensinamentos do mestre José. E estou ansiosa por um ritual na sua energia. Sim, brevemente teremos. Desde que nós entramos no estudo do mestre José no Templo Harmonia na internet, aconteceu uma revolução no Templo Harmonia. E agora nós entendemos tudo e sabemos porque vai ser nesse momento que vamos conseguir materializar o ritual dele. Brevemente nós teremos isso. Lília, boa noite, Lília. Maga, nós fizemos a novena de São José para começar novos ciclos espirituais. Ai, que maravilha, meninas. Foi uma experiência maravilhosa e muito profunda. Em vários momentos nos emocionou profundamente. Vocês estão trabalhando para o mestre. Vocês estão trabalhando para a transformação planetária. Gratidão imensa a vocês. Roseli, boa noite, Roseli. É maravilhoso o estudo do mestre São José no curso Cristianismo Iniciático, não é? É muito especial o que ele escreve sobre a vida dele, não é? É um ponto muito importante desse curso. Gratidão, Roseli. Maria Aparecida, boa noite. Maga, esse mestre São José, ele sempre existiu em mim e sempre existiria. Mas só fui sentir o poder dele em mim quando iniciei o curso Cristianismo Iniciático. E foi transformadora a situação, gratidão por tudo. Justamente, você estava ali com os códigos dele, mas você não conseguia acessar. E aí o curso coloca para nós, né? Traz para nós isso de uma forma que a gente consegue trazer para a consciência física, para a emoção do plano físico. Maga, ela continua. Recomendo para quem quiser sentir o poder de todos esses mestres e com a hierarquia, faça o curso Cristianismo Iniciático. Gratidão, Maria Aparecida. Vocês são templárias muito especiais. E a Liane Mariane, boa noite, Liane. Que beleza de live. Que bom que nós estamos conseguindo passar isso. Muita informação preciosa.
Mestre Saint Germain, amo seus ensinamentos e decretos desde a década de 90. Tenho 61 anos. Uau! Mestre Saint Germain foi um perfeito diplomata, um gênio, amou e ama a humanidade divinamente, nunca desistiu de nós. Que bonito, Liane, porque ele nunca desistiu de nós. Verdade. Nós que agradecemos a você e ao seu trabalho tão especial. Boa noite, Ana Paula Herrera. Ela colocou aqui, uhul! Gratidão. Chegou a hora, chegou, QFS, chegou a hora. É a libertação das nações. Viva o Gesara, viva! Obrigada por estar aqui vivendo isso. Nós não achávamos que íamos viver isso, né? Há anos atrás, a gente achava, vai ser lá na frente, eu não vou ter oportunidade de viver. E estamos vivendo. Maga, parabéns por todo o seu servir, o servir do templo, gratidão. A coragem de trazer todo esse conteúdo, há 20 anos sendo escondido. E eu trabalho em banco e estou vendo, ela está vendo. Ela é testemunha. Gratidão, Ana Paula, pelo seu testemunho. Ela está vendo a quebradeira diariamente. Viva! Que bom que você sabe o que é. Viva! Gratidão. Natiele, boa noite. Começando agora pelo cristianismo iniciático. Hoje, né, querida? Bem-vinda! Bem-vinda! E Mestra Maria Madalena Revelada. Desculpa. A hierarquia é muito forte, às vezes eu não aguento. Teve uma projeção muito forte, pessoal. Para todos vocês, para todos nós. Está todo mundo se arrepiando aqui. É que passa por mim, mas é muito forte. O meu cardíaco, ele faz e volta, e aí eu fico assim, me perdoe. Natiele, seja bem-vinda, tá bem? Que as bênçãos e os códigos da hierarquia sejam muito repletas em você. E a Sandara colocou aqui para nós. Maga, sou grata por tudo que recebi após acessar o curso de Mestra Maria Madalena Revelada e Cristianismo Iniciático. Gratidão. Nós também amamos vocês. Nós somos uma família, né? Nós estamos recebendo o chamado e já sabíamos que íamos receber esse chamado nesse momento da vida. Nós somos uma família. Nós pertencemos a uma mônada que trabalha com a hierarquia e temos que tocar essa pauta. Receberemos e recebemos grandes benesses por isso. Que nós possamos honrar as hierarquias a quem nós servimos, que nós possamos honrar. E realmente a gente tem essa sensação, né? Como você descreveu aqui, esse amor de uns para com os outros. Nós falamos na live interna sobre a passagem do Mestre Jesus, onde ele descreve do amor que os discípulos têm uns para com os outros. É essa sensação que brota em nós. Porque ele nos deu a capacidade disso. Sem isso não dá para a gente trabalhar como grupo. Então, esse amor é compartilhado. Gratidão imensa. E a Diene colocou aqui para nós. Agora eu não sei mais para quem eu falei boa noite. Boa noite, Diene. A hierarquia está tecendo nossas magníficas vestes para a celebração. Amém. Isso mesmo. Gratidão, Diene. Perguntas. São 7 perguntas, o pessoal falando aqui para mim, né? Porque eu já avancei muito no horário. Yara, boa noite, Yara. Maga, pode explicar um pouquinho sobre a ordem de Melquisedeque, por favor? Se você pegar nossas lives antigas, até devo ter falado um pouco nas lives abertas, Melquisedeque foi um ser, ele é
o Senhor dos mundos materiais, das dimensões materiais. Ele se manifesta na Terra e tem um relato dele na Bíblia, Velho Testamento, quando ele conversa com Abraão, um rei ancestral, patriarca, tanto do povo de Israel como dos árabes também, o pai Abraão, foi um rei da terra que contatou, que recebeu Melquisedeque, que também veio como uma realeza, e ele então traz todo um conhecimento para a terra para tocar um projeto de resgate dos seres humanos adâmicos que sofreram a queda. Tanto a queda cósmica como a queda evolutiva no planeta, que aconteceu no meio do período da raça Atlante. Melquisedeque é esse ser de dimensões superiores. Na Bíblia está descrito que ele não tinha pais nem avós. Então, isso é o símbolo para descrever que ele não tinha genealogia terrestre. E Abraão a gente fala no curso interno quem é Abraão, ele é um outro nome de rei também, talvez, dizem Akhenaton, e ele vai fazer a pauta evolutiva, aí vai ser as 12 tribos de Israel, aí vai ser a família de Jesus, que vem numa linhagem trabalhando a genética, e tudo isso é pauta de Melquisedeque. E agora nós estamos vivendo a última etapa da pauta de Melquisedeque e Abraão, tá bem? Ruá colocou aqui para nós, eu já falei boa noite, Ruá, não sei, fica falado. E a encarnação dele como Cristóvão Colombo, Maga Prisca, tem também essa verdade. Cristóvão Colombo tinha, sim, o percentual da consciência de Saint-Germain bastante atuante nele, para trabalhar com as Américas, né? E a descoberta do Brasil, isso aí, era necessário, e Cristóvão Colombo já veio para cá com o mapa, e aquele tratado de Tordesilhas, eu acho que é esse o nome, já estava no mapa, todas aquelas linhas ali, antes de descobrir as Américas. Ai, que interessante, né? Como compreender na luz da consciência a parte da história de tanta desarmonia se ele estava na frente deste movimento? Pode clarear, por gentileza, a nossa dureza de coração, a nossa dificuldade em nos ligar com a hierarquia e de nos refestelarmos com a anarquia. É por isso, tá bem? E a Morgana colocou aqui para nós. Maga querida, será que o Elon Musk está conectado com a hierarquia do Mestre Saint-Germain? Ou será que não? Cremos que sim. Nos grupos todos que fazemos parte, a Escola Iniciática do Templo e todos o pessoal que faz parte e tem informações de pessoas, de outros grupos também, sim. Ele aceitou. E eu esqueci de falar do Tesla também, o Nikola Tesla. Também é consciência de Saint-Germain. E toda a tecnologia do Tesla, né? Aquela foto do Tesla, que ano era? Ele lá no meio do nada com uma lâmpada sem nenhum fio na mão e acendia e apagava. O que era aquilo, né? Essas tecnologias do Tesla, que foram todas suprimidas, escondidas, vão todas, não precisa não, vão todas aparecer agora, vão ser liberadas, certo? Energia livre. Vocês conseguem perceber? Outro dia assisti uma aula de um instrutor aqui na escola, e ele disse, vocês conseguem perceber que quando a energia for livre, ninguém pagar por ela, todos vão ficar milionários? E eu não consegui entender a princípio. Mas só porque eu não vou pagar a conta de luz, eu vou ficar milionária? E aí ele colocou tudo que vai ter energia livre, então nós vamos ter aí
uma vida muito diferente. Tecnologia Tesla. E a Diene colocou aqui para nós, Maga, como vai ficar a situação do Brasil no BRICS, agora com o novo governo? Poderia falar um pouco a respeito? Vai ficar tudo bem, muitas coisas vão acontecer, é uma novela mexicana, e eu não posso aprofundar aqui não em live aberta, porque isso eles estão pegando no nosso pé, e eu sou muito fofoqueira. Então, não posso, mas essa novela mexicana vai ter capítulos, o Moribundo, né, o sistema, né, vai ter capítulos, mas está tudo dando certo. Parece que não? Está, também. Silviane, então o sistema já está on? O novo? Já. 20 de março. E foi assim, oficializado, tá? E o Banco Central do Brasil já lançou, eu coloquei no Telegram, para quem tem oráculo de Tote, o Banco Central do Brasil já lançou o teste, a fase de teste da carteira digital, certo? Que já é o próximo passo. E eles falaram que no ano que vem já vai colocar à disposição do povo da nação brasileira, certo? Então, interessante entender isso depois também. E a Silviane colocou aqui para nós, Maga, tem um amigo convidado aqui, bem-vindo. Ele me perguntou uma coisa e eu vou perguntar para você. Foge um pouco do tema, mas é uma boa pergunta, ok? Ele perguntou se as 12 superalmas fractais estão na mesma galáxia ou universo. Elas interagem, elas são fractais, elas interagem em todos. Todos do nosso chama universo local, tem várias dimensões, tem várias galáxias, né? E as fractais, elas atuam em todos, interconectam todos, tá bem? E a Nick, é isso? Nick, ou Mike, não sei. Nick Silva. É o nick do Instagram. É? Ah, é do Instagram, tá bom. Ela colocou aqui para nós, boa noite. Boa noite, gratidão. Estamos vivendo o fim do capitalismo, a transformação, né? O sistema não vai mais ser assim. Vai ser no molde de civilizações avançadas. Não vai ter controle, não vai ter manipulação. Não vai ficar na mão, assim, de agentes intermediários. E você não vai pagar. O sistema ele é patrimônio de toda a civilização. É de todo mundo. E funciona, está acima de qualquer suspeita, não tem como fraudar, não tem como burlar, não tem como nada. A inteligência pleiadiana é viva. Eles sabem dos registros financeiros, agora que foi instalado, puxa 30 anos atrás. E o sistema quântico é uma inteligência que sabe como você é agora no presente, como você foi no passado, pelo registro da sua energia, sabe tudo, como você é. Não façam nada errado, parem, porque nós estamos avisando no oráculo de Tote há anos, que as hierarquias angélicas falaram que quem faz coisas erradas lá na frente vão tomar chumbo, vai ser complicado, e já era por causa disso. Porque esse sistema já estava em alguns bancos centrais instalados e ele já conseguia rastrear tudo. Então, é um sistema que sabe tudo. Então, é uma transformação para algo totalmente novo. Vai ter outro nome, esse daí não cabe. Tá bem? O que surgirá depois? Uma
uma sociedade que vai poder respirar ares de uma tecnologia de civilizações avançadas. E aí essa sociedade vai começar a ter recursos para trabalhar com pautas evolutivas. Porque agora a gente não faz isso. Tá certo? E o Marcelo Carvalho, boa noite, Marcelo. Saint-Germain é uma das super-almas da mônada? Uhum. É. É sim. É você que perguntou pela Silviane? Talvez seja, né? E aqui foi colocado para nós. Mas, deixa eu ver. O que você colocou aqui, o Elon Musk não está produzindo uma tecnologia de germinação da vida humana em laboratório. Eu não tenho acesso ainda a essas informações, só que tomem muito cuidado de onde vêm as informações, porque elas estão sendo manipuladas. Todas as pessoas que os involutivos sabem, que estão trabalhando com a pauta de transformação planetária, essas pessoas, eles estão com um sistema de informação que é eles que dominam, porque as empresas de informação estão nas mãos dos que controlam o mundo de forma involutiva, e eles têm uma habilidade de adulterar informação. Então, cuidado de onde as informações vêm. Eu não posso te responder isso, porque eu não vi ainda nem vindo do pessoal que coloca para nós a coisa, olha aqui a realidade. Porque às vezes a gente recebe uma coisa e a gente fala, meu Deus, o que é isso? Aí o pessoal, né, o pessoal que trabalha com informação real, que hoje, graças a Deus, eles estão cada vez mais, estão processados, né? Estão calados, não podem falar diretamente, mas através dos grupos isso trafega essas informações. Tem muitos jornalistas já trabalhando, né, com as pautas, e eles falam que as informações que vêm desse cara aí, do Elon, não são como dizem. Eles torcem. Eles têm até mesmo a capacidade de colocar a pessoa falando outra coisa, né? Vocês sabem disso. Então tem que tomar cuidado, tá? É por isso que o Templo Harmonia recebeu a missão de fazer o Telegram esse ano. Porque é preciso receber informação verdadeira, senão não consegue ter a mudança. Muitas pessoas têm que estar vibrando com as informações verdadeiras, tá bem? Pessoal, aqui são 21 horas cravadinho. Então, eu estou assim, no máximo, mas conseguimos, né? Valeu! Vocês já sabem que se saírem os vídeos, vocês vão nos encontrar em outro lugar. A primeira página do YouTube está lá, esse canal não tem conteúdo, aí vocês clicam nos vídeos. Já tem já. Então, estamos assim sendo um pouquinho, né, atrapalhados para não passar a mensagem. Fazemos parte de uma linhagem iniciática que eles não querem a expressão disso, mas está indo, estamos sendo cuidados. Que Mestre Saint-Germain, Mestra Maria, Mãe Divina. Coloca como um ponto de informação central para as pessoas para ir acessar o site do templo. Tá. Moriaki falando que se acontecer qualquer coisa, vocês acessem o site do Templo Harmonia, que é temploharmonia.com, temploharmonia.com, porque lá vai estar aonde vocês nos acham, se a gente sumir, tá bem? A coordenada que a gente vai estar, tá bem? Que Mestre Saint-Germain, Mestra Maria, Mãe Divina, que Mestre Jesus, nosso Príncipe Avatar Celestial, e Mestra Maria Madalena, os patrocinadores do Templo Harmonia, abençoem a todos nós. E que essas bênçãos, esses códigos divinos, eles viajem e abençoem todos os nossos familiares, todos os nossos queridos, todos os irmãos do reino animal que são a nossa família, do reino vegetal,
do reino mineral e do reino elemental. E através de todos nós, se irradiem para todo o planeta Terra. A luz venceu. Que faça-se a luz em nós. Até mais, pessoal. Até a próxima.